Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o nosso tema de hoje é como ter uma ordem, como ter uma rotina de estudo eficiente que funcione na minha vida. Tá? Antes de qualquer coisa, eu peço que vocês cliquem no sininho abaixo, ativem as notificações, se inscreva no meu canal se você não é inscrito ainda e não deixe de deixar os comentários, deixar o seu curtir, o seu joinha, o que você achou desse vídeo. Tá? O tema de hoje nós iremos falar sobre como eu posso construir uma rotina de estudos eficiente e que dê resultado na minha vida. Eu sei que vocês devem ter testado, feito e aplicado diversos métodos de estudo, diversos métodos de leitura, diversos métodos de rotinas diárias para que vocês conseguissem atingir algum grau de proficiência em alguma habilidade, mas vocês tiveram dificuldade, não conseguiram ter resultado e ficam procurando vídeos no YouTube ou vídeos em outras plataformas ou fazendo curso e ainda assim não conseguiram ter o resultado que vocês querem ter ou que vocês almejam ter. O tema que eu vou falar hoje, tá? Eu parti da minha experiência, dos 10 ou 12 anos de estudos que eu tenho diário, dos livros, dos cursos, de toda a minha experiência quando o assunto é estudos, quando o assunto é educação. Então o que eu vou passar para vocês é o que eu estudei, o que eu apliquei na minha vida, que deu certo e o que funciona para mim diariamente. Tá? Então quando você fala de estudos, tá? Quando você fala de rotina de estudos, quando você fala de leitura, de cursos, o estudo ele precisa ter uma ordem. Tá? Tudo na vida precisa de ordem e o estudo mais ainda. Porque sem ordem, sem hierarquia, sem uma certa estrutura de ordem, as coisas não vão funcionar. O próprio conhecimento ele se estrutura a partir de uma ordem que vai da mais simples a mais complexa, né? Como uma grande catedral gótica, né? Desde do alicerce até as suas estruturas superiores com seus vidros espelhados. Tudo aquilo ali foi pensado de uma maneira ordenada para que cada elemento específico tenha um significado. E assim é uma vida de estudos, tá? Assim é uma rotina de estudos. Tá? Quando se fala de rotina, a gente está falando de elementos da nossa vida que é previsível. Tá? Quando se fala de rotina, a gente está falando de um elemento de previsibilidade. Tá? A rotina nada mais é do que um elemento de previsibilidade na sua vida. Tá? Aquele elemento que você olha e você sabe realmente que você vai fazer aquilo. Não tem surpresa, você não precisa pensar. Você só senta e faz. Não existe um elemento de pensamento, porque a decisão já foi pensada. É para isso que serve a rotina. Né? Você estruturou a sua rotina porque você já pensou nela. Então o seu trabalho vai ser sentar e executar. Então, quando a gente está falando de rotina de estudos, tá? Rotina de leitura ou qualquer coisa do tipo, rotina de atividades físicas, você está pensando num elemento de previsibilidade. Quanto mais previsível for alguns elementos da sua vida, quanto mais previsível for alguns elementos da tua realidade, mais seguro você vai estar, mais forte você vai ficar, mais confiante você vai estar. E não é diferente de uma rotina de estudo. Então, quando você pensa em rotina, a primeira coisa que você vai pensar é o que eu preciso fazer para ter ordem na minha vida. Né? A rotina de estudos vai estar relacionado com ordem. Né? A sua vida ela precisa de ordem. O que eu preciso fazer, o que eu preciso não fazer durante o meu dia para que o que eu vou estudar tenha de fato resultado. O que eu estude tenha resultado concreto, tá? E tenha um impacto real na minha vida. Então quando se pensa em rotina, se pensa em ordem. Quando se pensa em ordem, você pensa em si mesmo e tudo que você faz diariamente, o que você tem feito. Tá? Nós vivemos na época da dispersão, né? Tudo que a gente vive diariamente nos induz à dispersão. Né? Dispersão é o contrário de atenção. Atenção é aquilo que você coloca em um ponto, quando você concentra todos os elementos e todas as potências do seu ser em um ponto apenas e esquece todo o resto. Dispersão é quando você não foca em nada, né? Quando você nada te deixa centrado, nada te deixa atento, nada te deixa interessado. Então a atenção está relacionada a desejo, a vontade, tá? E desatenção está relacionada à dispersão, a desinteresse, a falta de desejo, de vontade. Então quando se fala de rotina de estudos, você tem que olhar sempre o objeto ordem, organização e foco, tá? E atenção. Então quando se pensa em rotina de estudo, você vai pensar o quê? Quais os elementos da minha vida? Tá? Quais são os elementos da minha rotina diária que são realmente fundamentais que eu faça todos os dias, tá? Então para eu que trabalho com educação, estudar, tá? É fundamental. Então existe o elemento estudo no meu dia a dia constantemente, de segunda a segunda eu estou estudando. Então esse é um elemento essencial, não é um elemento secundário, tá? Tudo que for secundário da sua rotina você descarta.
né? Então ver o Netflix, você descarta, porque isso é elemento secundário. Ficar vendo vídeos aleatórios no YouTube, você descarta, porque não é um elemento essencial da sua rotina. Então você vai construindo uma rotina de acordo com as suas necessidades. Então hoje, quais são os elementos da sua vida que são fundamentais que você faça diariamente? É o que? É o trabalho, é o estudo e é o cuidado com o corpo? Assim é a minha vida, né? Minha rotina ela é baseada em 3 ou 4 elementos fundamentais. É o estudo, é trabalho, cuidado da família e atividade física. Tudo que eu faço envolve esses 4 elementos ou esses 4 pilares fundamentais. Todo o resto que não está relacionado a esses 4 elementos fundamentais da minha vida, do meu dia, eu descarto, eu excluo, porque não faz parte da minha vida eficiente, não faz parte da minha rotina, não faz parte do que eu busco. Então você começa a descartar aqueles elementos e aquelas coisas que são dispersivas, aqueles elementos que dispersam você do seu objetivo. Então quando se fala de rotina de estudos, você precisa ter foco, né? E foco quer dizer não para muita coisa. Então eu preciso dizer não para muitas coisas, eu preciso dizer não para muitas distrações, eu preciso dizer não o tempo inteiro aqueles elementos da vida cotidiana que me atraem, mas que não fazem parte do que eu estou buscando. Então o entorno, todo o meio nos induz a uma tendência à desatenção. Então eu fico atento, eu tenho um foco, eu disperso, eu excluo tudo aquilo que não faz parte da minha vida prática ou da minha vida objetiva ou aquilo que eu busco. Então você vai montar sua rotina dessa maneira, né? Focando no que é essencial, no que é fundamental, no que é realmente necessário hoje para a sua vida. E aí você entra nesses elementos. Quais são os elementos hoje da sua vida que são necessários que você faça todos os dias? No meu caso é o estudo, é o trabalho, é o cuidado da família e é o cuidado com o corpo. Então o meu tempo todo é gasto em cima desses 4 elementos. E aí entram outras questões mais práticas, né? Ter um horário correto, tá? Sempre um horário correto para se estudar, sempre um momento exato para você estudar. E aí você vai olhar no seu dia, né? Vai olhar no seu dia a dia onde você tem um tempo que você não preencheu e que você pode preencher todos os dias. Ter um horário fixo de estudos é legal, é essencial. Digo que é fundamental, porque você vai criar esse elemento de previsibilidade. O seu corpo, ele sabe que em tal horário do dia ele vai trabalhar com os elementos da inteligência, né? com as potências da inteligência, com a parte cognitiva. Então em momento exato do seu dia, o seu organismo ele já sabe que você vai sentar para estudar. Então ter um horário fixo para você fazer as suas tarefas e as suas atividades gera um certo conforto, gera uma certa tranquilidade, gera uma certa paciência, gera uma certa segurança para que você faça isso todos os dias. E aí quando a gente fala de rotina de estudos, a gente tem um elemento da constância, né? Ninguém tem uma rotina de estudos se você não estuda constantemente todos os dias. Então, Luiz, que horas que você estuda? Cara, eu estudo de manhã cedo, eu estudo 2 horas de manhã, eu estudo 1 hora à tarde e eu estudo entre 1 e 2 horas à noite. Então de manhã à tarde e à noite eu estudo em torno de 3 a 5 horas. E são sempre os mesmos horários. É ali de 7 às 8, depois de 9 às 11, depois ali de 2 às 3 ou 2 às 4, depois de 7 da noite às 10 da noite. Então eu estou sempre estudando nos mesmos horários todos os dias. O meu corpo ele já sabe que eu preciso fazer isso, então eu não me esforço para fazer porque ele já sabe. Já é um hábito adquirido, já faz parte da minha realidade. Então quando se fala de rotina, você vai falar sempre de hábitos, tá? Hábitos que são aqueles hábitos realmente essenciais. Você vai falar de constância. Por que muita gente desiste no meio do caminho? Porque não tem esse olhar de constância, não tem esse olhar futuro, não tem esse olhar que o estudo ele tem esse elemento de longanimidade, né? Esse elemento temporal. Você não vai estudar só 1 ano, você não vai estudar 2 anos, você vai estudar 10 anos, 20 anos. Quanto mais longe for o seu período de tempo de estudos, mais tranquilo você vai se sentir para sentar todos os dias e estudar, porque o estudo ele requer tempo, né? Ele requer constância, ele requer continuidade. Então quando se fala de rotina de estudos, você vai pensar em atenção, em hierarquia, em ordem, em foco, em constância, em tempo, né? Tudo que você for estudar, pense sempre que você vai estudar por muito tempo, né? Isaac Newton, ele não se tornou Newton da noite para o dia, ele estudava todos os dias. Einstein, ele não se tornou Einstein da noite para o dia, ele estudava todos os dias, que seja 1 hora, que seja 2 horas, que seja 30 minutos. O
que vai fazer você realmente ter bons resultados. E aí, quando se fala de inteligência, quando você vai ter, como que você vai construir a sua inteligência, você vai ter que pensar nesse elemento de continuidade. Então, todos os dias, meia hora estudando, em 10, 20 anos você leu aí 2.000 livros, você fez aí 1.500 cursos e sua inteligência com certeza vai estar aperfeiçoada, você vai ser uma outra pessoa. Então, quando se fala de educação, de estudos, de estruturas, você vai pensar sempre nesse elemento de continuidade, tá? Sempre nesse elemento de constância. É todos os dias. Assim como você escova os dentes todos os dias, assim como você acorda todos os dias, assim como você dorme todos os dias, o estudo também, para quem é um estudante sério, tem que ter esse quê de todos os dias, todos os dias. E aí sempre criando esses interesses. Montou essa estrutura de estudos, né? Montou essa rotina de estudos baseada no foco, na atenção, na constância, tá? No horário fixo. Você começa a alinhar outros elementos, como? Quais elementos, Luiz? O sono. Pô, dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário é excelente. É excelente para você criar uma ordem biológica, tá? Uma ordem psicológica. É excelente você ter um horário fixo para dormir e para acordar. Então é excelente você ter um horário fixo para estudar também. Tudo isso cria ordem, cria organização. E isso tudo não é desordenado, não é desorganizado. O estudo ele parte sempre da ordenação. Você vai ordenar os conhecimentos. Então, nada melhor do que ordenar o conhecimento interno a partir de uma ordem externa da sua vida prática. Então, você precisa ter em mente que você tem que construir bons hábitos. E aí, bons hábitos de sono, bons hábitos de práticas físicas, bons hábitos de alimentação, tá? Tudo isso vai impactar na sua estrutura de estudos, com certeza. Saber o que comer antes de estudar, saber quais elementos ou quais nutrientes são ricos para o cérebro, quais elementos você precisa ingerir para que o seu cérebro produza certos hormônios, dopamina, melatonina, antioxidantes, para que você tenha uma memória mais fixa, uma memória muito mais constante e substancial. Quantidade de tempo, como dormir bem, por que dormir bem, tudo isso entra no elemento estrutura de estudos, tudo isso entra no elemento de rotinas de estudo, porque estudar não é simplesmente sentar e ler um livro, tá? A leitura ela faz parte do estudo, mas é muito mais profundo e é muito mais holístico do que simplesmente ler um livro, tá? Você pode ler e pode aprender, tá? Mas sua vida ele tem uma aplicabilidade. Tá? Não adianta eu somente ler um livro se eu não aplicar na minha realidade, né? É aquilo, é o significado, o signo, o significado e o referente, né? Eu leio palavras, né? Eu sei o significado dessas palavras, mas eu preciso achar um referente na minha realidade. Se isso não tiver um referente na minha realidade, eu vou sofrer muito para aplicar aquilo na minha vida e aqueles conhecimentos não vão ser muito úteis, tá? Eu não vou conseguir amadurecer, não vou conseguir crescer. Então, quando se fala de rotina de estudo, vocês precisam ter sempre em mente esses elementos de ordem, de organização, de rotina, de constância, de tempo e de continuidade, tá? Então, vamos montar uma rotina, separar a quantidade de tempo que vocês vão estudar todos os dias, nos mesmos horários, todos os dias nos mesmos horários. Separa as obras ou os assuntos que vocês têm interesse, organiza as bibliografias, levanta lá 20, 30 ou 50 bibliografias dos temas e vai sempre seguindo um mapa, né? Ninguém senta para estudar sem ter um mapa, sem ter uma bússola a se seguir. Então tudo que eu estudo, vocês podem ver aqui nas estantes, tudo que eu estudo, eu sempre monto o meu mapa da ignorância para eu poder me identificar, para que eu possa me identificar e saiba qual caminho eu estou seguindo, tá? Qual caminho eu vou me direcionar. Então, se eu vou estudar sobre sono, eu vou mapear o que eu não sei e o que eu preciso saber para que eu consiga entender esses conteúdos. E aí, por último, eu separo uma bibliografia, compro lá 20, 30 livros e começo a estudá-los e aplicá-los na minha realidade. É assim que a gente monta uma boa estrutura e uma boa rotina de estudos, tá? Ninguém estuda por estudar. Todo o teu estudo ele tem que seguir uma lógica, tem que seguir uma estrutura, tem que seguir um interesse. Ninguém estuda sem interesse, ninguém estuda sem desejo, tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Se você curtiu, se você gostou, deixe seu comentário aqui abaixo, deixa o que você achou. Se você quer saber mais, não deixe de me acompanhar nas minhas outras redes sociais lá no Instagram, fazer perguntas na caixinha lá no Instagram, de me mandar directs. Não deixe de sugerir quais outros assuntos vocês querem que eu fale aqui. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos que eu vou publicar no meu canal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido realmente
edificante, que tenha sido um conteúdo realmente agregador, que tenha agregado valor à vida de vocês. É isso, aguardo vocês no próximo vídeo e até breve.